Aleluia. É tudo que o Senhor anseia, procurar um lugar para pousar. Aleluia. O Senhor está passeando em nosso meio, procurando corações para fazer habitação. Aleluia. O tempo de visitação já acabou, irmão. É tempo de habitação. Aleluia. É tempo de declarar no Senhor. Aleluia. Como está o nosso coração, se está aberto. Aleluia. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se tu abrires, quando nós abrimos nosso coração, aleluia, a festa no céu. Nós podemos movimentar uma festa no céu, irmão, se nós quisermos. Aleluia. Nós podemos movimentar uma festa. Os anjos dançando ao Senhor, olhando para os nossos corações. Aleluia. Certamente o Senhor vai dizer: ah, ele entendeu o negócio. Ele está entendendo. Ele está entendendo, ela está entendendo. Aleluia. Aleluia. É assim mesmo. É assim mesmo, garoto. É assim. Toma teu lugar devagarzinho. Não perca por nada o espírito de adoração que está neste lugar. Porque a unção, irmãos, ela é sensível. Se nós não guardarmos ela, ela vai embora. Então quem mantém a unção no lugar é quem está no lugar, não é quem está por lá de fora. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que é a unção que quebra o jugo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, louvado seja. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, em Lucas capítulo 2, versículo 21. O Senhor nos dá um texto onde... Vamos ler melhor. Lucas capítulo 2, versículo 21. Aleluia. Quando se completaram 8 dias para ser circuncidado o menino, foi dado o nome de Jesus, pelo anjo que fora posto antes de ser concebido. E terminando os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém e apresentá-lo ao Senhor. E no capítulo 2 ainda, do versículo 25, dizia assim: ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele fora revelado, o Espírito Santo, que não morrera antes de ver Cristo, o do Senhor. E assim pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para Jesus, aleluia, então, como já era costume da lei, Simeão tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora se despede de paz de teu servo, segundo a tua palavra, os meus olhos viram a salvação. Aleluia. Eu queria chamar então a Antonella e seus pais, que eu tenho o prazer de conhecer hoje. A Luísa é um desses, né? São os pais da Antonella. E os padrinhos, né? Delta, Renan, Renata, né? Isso. Queria convidar vocês a subirem. Aqui em cima nós vamos realizar esse ato tão importante no reino de Deus. Sabe, não é os filhos, quando nascem, que escolhem apresentar o Senhor. São os pais que escolhem apresentar o Senhor. E quando os pais decidem apresentar o Senhor, ali naquele momento starta alguma coisa no mundo espiritual.
Alguma coisa é startada, se inicia alguma coisa quando a decisão dos pais começa pelo processo de querer apresentar o Senhor. Aleluia. E quando nós fizemos isso, nós não apenas estamos fazendo um ato religioso. Você pode subir aqui em cima antes. Aqui, ó. Elizabeth, sabe, o mundo está cheio de atos religiosos. Amém, queridos? Nós não fazemos isso apenas como fica aqui de ladinho, como um ato religioso. Nós fazemos isso como um ato profético, declarando sobre a vida da Antonella, seus pais e os padrinhos que nós entendemos assim, que quando alguém sobe o púlpito para apresentar ao Senhor um bebê, tem uma responsabilidade. Pelo resto da vida de vocês vão ter que orar por ela. Aleluia. Então, para vocês é um presente, não é vocês que dão um presente a eles. É ela que é o presente de vocês. Aleluia, coisa linda. E então, ensinar a criança no caminho que deve andar é responsabilidade dos pais. Porque se nós fizermos isso aqui e apresentarmos ao Senhor, e quando ela começar a crescer e começar a andar, quem tem que ensinar a andar não é os pais? Então os pais recebem essa proposta de Deus. Ensine nos caminhos que os teus filhos devem andar. Ensine eles. E quando nós ensinamos, certamente então o Senhor vem. E Ele diz assim, ó, Jesus porém disse, deixai em mim vir a mim as criancinhas. Não impeçam, porque tais é o reino dos céus. Então, Jesus não impede das crianças vir até Ele. Normalmente é os pais. E os pais, até ela alcançar uma determinada idade, ela é a responsabilidade dos pais. Amém? Então, a Antonella está ansiosa. Os pais precisam ter noção do que isso representa para ela. Certamente, nas regiões celestiais, isso aqui está sendo gravado, filmado pelo Senhor. A internet está gravando aqui, as câmeras, mas o Senhor está gravando isso. Bendito é o coração que toma uma decisão acertada. Então, e diante da igreja, nós entendemos que quando o Senhor começa a guardar uma criança desde pequena, a vida dela já não é a mesma, é diferente. Vocês creem nisso? Então nós queremos, diante do Senhor, e ela é bem pentecostal, já está, né? A criança é assim, eu estou de costas aqui, mas eu vou ficar, ela quer mamar. Mas criança é assim, quando ela quer alguma coisa, ela pede. Assim deveríamos ser nós, adultos, quando nós quiséssemos algo de Deus. Nós deveríamos fazer como ela. Precisa chorar um pouquinho na presença de Deus. Deus está falando contigo aí, meu irmão. Nós precisamos chorar na presença do Senhor, quando nós queremos algo dele. Amém? Amém, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, a Ti, Senhor, Antonella, Senhor. Que o Senhor venha guardar, proteger ela nesse tempo, Senhor Deus, até ela poder decidir, Senhor, pelo Senhor. E esses dias, Senhor, nós abençoamos ela, Senhor Deus, nos caminhos que ela for andar, Senhor Deus, pelos seus pais. E em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, por o Senhor ter dado, emprestado ela nesse tempo, Senhor, aos seus pais, Senhor, aos seus familiares, Pai.
Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha protegê-la, Senhor, cuidando, Senhor Deus, da sua saúde, Senhor, e cuidando, Senhor, de tudo, Senhor Deus, que está, Senhor, perto dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir o Senhor por isso, irmãos? Eu queria entregar uma lembrança desse dia aqui aos pais, para que o dia que ela estiver grande, ela possa então saber que os pais tomaram uma decisão de apresentá-la ao Senhor. Amém? Mas o mais importante é o nome que se escreve com letras espirituais. Amém? Que Deus abençoe os pais. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Prazer em conhecê-los. Prazer, querido. Prazer. Deus abençoe. Amém, queridos. Glória a Deus. Coisa linda. Sabe, mas é verdade isso mesmo. A Antonella está sendo usada por Deus para nos ministrar aqui. Quanto tempo você não tem chorado diante do Senhor para que Ele te ouça? Sabe, eu me lembrei de duas situações, mas uma delas é uma situação de Ismael que estava no deserto. Então Agar estava saindo, indo para algum lugar. E Deus Ele não olha da situação que havia Agar, nem quem era Ismael. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o choro da criança. E a palavra do Senhor nos diz que se nós não formos como uma criança, com esse nível de pureza, nós não vamos nem entrar pelos portais. Amém? Toma isso no teu coração. Chamar Léo, Leoneide. Tem uma palavra para compartilhar os nossos corações. Amém? Nós vamos orar. Vamos liberar a palavra. Estenda a tua mão sobre ela, irmão. Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Senhor, que há poder no teu nome, Senhor. Senhor, que os teus filhos extraiam a palavra da Léo nessa noite aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o rema do Senhor venha sobre os nossos corações, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Que bom estar na casa do Senhor. Amém? Deixa eu ajeitar aqui. Mas confesso aos irmãos que estou com as pernas tremendo. O gelo no estômago. Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem fala, o Espírito Santo de Deus é quem flui, né? E eu sei que nessa noite, assim como Ele tem falado ao meu coração, também falará ao coração da igreja, amém? Glória a Deus. Mas antes de entrarmos na palavra, na segunda-feira, nas reuniões de mulheres, quem veio? Uma, duas. Irmãs, posso falar, pastor, antes? Eu quero convidar todas as outras irmãs, né, que venham na segunda-feira, à noite. Se você não for fazer alguma coisa, não tiver compromisso, venha. Tem sido de grande valia nós estarmos aqui na segunda, né? As mulheres que têm vindo, Deus tem edificado. As mulheres que têm vindo, Deus tem curado, tem transformado. E eu gostaria que todas as outras também estivessem aqui. Amém? Tá? Glória a Deus. Mas, irmãos, quando o pastor me pediu para trazer uma palavra, eu falei, glória a Deus, né?
Porque todas as vezes que o Senhor me desafia a trazer uma palavra, eu fico, eu não sei vocês, mas eu fico com as pernas trêmulas, né? E o coração palpitando. Mas graças a Deus que o Senhor fala conosco ainda, amém? Deus tem falado contigo? Glória a Deus. E que hoje Ele venha também falar numa palavra simples, né? E direta, amém? Mas abra a tua palavra, a tua espada, ali no Evangelho de João, no capítulo 7. Todos já conhecem essa palavra, todos já ouviram a respeito dessa palavra. Aqui mesmo na igreja, né, já foi pregada a respeito dessa palavra. Mas nesses últimos dias, Deus tem borbulhado essa palavra também ao meu coração. Evangelho de João 7, versículo do 37 em diante. Irmãos, nós estávamos conversando na segunda-feira a respeito do mover de Deus, do movimentar de Deus, do fluir do rio de Deus, né? Do movimentar das águas de Deus. E desde da semana passada, Deus tem borbulhado o meu coração essa palavra, né? Sobre a fonte de água viva, sobre os rios dele fluindo no meio da igreja. E conversando com algumas irmãs aqui na segunda, o Senhor vem confirmando também aquilo que estava no meu coração. Porque, amados, nós vemos que hoje tem tantas igrejas cheias, né? Tem tantas igrejas superlotadas de crentes, mas a gente vê no meio de muitas igrejas o rio de Deus andando devagarinho, ou não é verdade? Nós vemos o rio de Deus que quer fluir com rapidez, quer fluir com profundidade. Nós vemos que muitos não estão acompanhando o fluir desse rio. E o Senhor vem falando comigo a respeito disso. Vocês já ouviram falar a respeito do rio de Deus, aqui a fonte de água viva, Jesus como fonte. Mas o Senhor vem falando comigo que Ele está no meio da sua igreja como rio. Ele está no meio de nós como rio. Ele está no meio daqueles que o buscam como rio. E aqui nós vemos nessa palavra, que vamos ler agorinha, que quando ele se refere como rio, quando ele se refere na palavra de Deus como fonte, eu vejo, irmãos, que ele está falando de uma profundidade tão grande, que muitos de nós não entendemos. Muitos de nós estamos dentro da casa dele e não estamos entendendo o fluir desse rio. E ele quer fluir de nós como um rio tão profundo. Ele quer fluir de mim e de você nessa noite como um rio profundo, como águas tumultuosas. Sabe, como águas que vêm levantando e lavando tudo. E eu vejo aqui nessa palavra que quando ele vai, como águas tumultuosas. Há um rio que quer fluir de mim e de você, não como água de brejo. Quantos conhecem brejo aqui? Ele quer fluir de nós como um rio forte. E nós, nesses dias em que estamos vivendo, nós temos deixado esse rio passar e nem percebemos. E uma coisa que eu vejo que esse rio que está dentro de nós não é um rio qualquer, não é um riozinho que tem pouca água, não é um riozinho como um brejo,
ou como uma cacimba. Para quem não conhece, cacimba é um pequeno buraco que jorra água com pouca profundidade. A água, irmãos, que flui de dentro de nós, não é como a água do bebedouro, que vem pelo cano, passa pelo filtro, você coloca o copo e bebe. Ela jorra do trono. Essa água jorra do trono para dentro de mim e de você. E eu vejo aqui nessa passagem que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Nós estamos vivendo, irmãos, dias de festa. O noivo está chegando. E Deus, Ele está ataviando a sua noiva. E é interessante que nesse último dia de grande festa aqui, amados, né, essa festa era uma festa feita pelos judeus. Eles comemoravam naquela época a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. E o sacerdote pegava uma vasilha com água e ele ia diante e derramava a água. Ele ia e derramava aquela água naquele lugar. E Jesus, que é inteligente, pegou aquela festa ali e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os que estão aqui têm sede, amém? Os que estão aqui vieram porque têm sede dessa água. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, quer saciar a nossa fome e a nossa sede. Nós cantamos aqui, né? Nós temos sede de Ti, nós temos fome de Ti. E quando Ele vem querendo saciar essa sede nossa, nós barramos. Nós não entendemos que essa água que Ele quer fluir de mim e de você é fluir como rios. Nós damos uma trancada. Por que será, irmãos, que nós trancamos? Conversávamos segunda-feira ainda e falávamos, nós temos saudade daquele tempo em que a igreja glorificava, aquele tempo em que a igreja se derramava, se ajoelhava na frente, na presença do Senhor. Nós temos saudade daquele tempo em que 2 ou 3 começavam a orar e o rio vinha. Quantos têm saudade nessa época? Eu também tenho. Por que será, irmãos, que esse rio não continua a fluir até hoje? Por que será que esse rio não está fluindo no nosso meio? Quem tem sede, vem. Quem tem sede, vem. Quem tem sede, vem. Quem tem sede, vem. Ele já está aqui e você veio. Ele está aqui e você veio, irmãos. Mas eu vejo que Jesus aqui, Ele diz àquela mulher, Ele diz aqui na Escritura, que do nosso interior fluirão. O que será que tem fluído de nós nesses últimos dias, em que a festa está sendo preparada, o noivo já está quase chegando? Quantas vezes nós temos sido fontes, irmãos, que está estagnada? Eu falo por mim. Houve um tempo em que eu tranquei a minha fonte. Eu tranquei a minha fonte. Deus quer fluir, mas nós trancamos a fonte. Nós colocamos entulhos, nós colocamos pedras, nós colocamos orgulho, nós colocamos soberba, nós colocamos arrogância, nós colocamos mentiras, nós colocamos olhar altivo. Tudo isso é entulho que nós colocamos na fonte.
Nós trancamos a nossa fonte quando a nossa boca muitas vezes jorra água amarga. Nós trancamos a nossa fonte, irmãos, quando muitas vezes nós falamos palavras amargas. E a Bíblia diz que não pode fluir de uma mesma fonte palavras amargas e nem palavras doces. Quando nós falamos palavras amargas, nós estamos obstruindo a fonte que está dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele habita em. A fonte de água viva habita dentro de mim e de você. E nós temos obstruído essa fonte. Nós obstruímos a fonte quando nós julgamos o nosso irmão. Nós obstruímos a fonte quando nós falamos mal do irmão. Nós obstruímos a fonte quando nós pensamos algo sobre o irmão. Nós obstruímos essa fonte quando eu vou para a igreja porque não tem nada para me fazer. Nós obstruímos a fonte. Porque Deus quer jorrar de você quando você vem e você fala, eu vou porque não tem nada para me fazer à noite. Nós obstruímos a fonte. Mas hoje o Senhor quer destampar aquilo, tirar aquilo que está obstruindo a tua fonte e a minha fonte. Porque, amados, Ele falou que quem crê, nós cremos. A sua palavra não mente. Se nós cremos nas Escrituras, como a palavra diz, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, por que não acontece tantas coisas que o Senhor quer derramar, né? Fluir nesse rio em nossas vidas? Por que que nós não estamos vivendo a plenitude dessa fonte? E é interessante, irmãos, que a água na Bíblia, ela fala de muitas coisas. O nosso corpo precisa de água. Segundo a ciência, né? Nosso corpo precisa de 70% de água, né? Nós precisamos pelo menos tomar 2 litros de água por dia. A água no nosso organismo, ela faz o que, irmãos? Ela limpa, ela purifica, ela hidrata, ela limpa a pele, ela limpa o nosso estômago. E o Senhor quer que apenas que nós tomamos da água que Ele dá. A água que Ele dá não é qualquer água, irmãos. A água que Ele dá não é suja. É interessante que até os macumbeiros sabem que a água faz alguma coisa. Os macumbeiros precisam de fazer o quê? O banho com aquela água nojenta, consagrada a outros deuses. E ali eles tomam banho com aquela água, achando que ela vai fazer uma purificação neles. Ei, nós temos a água que purifica. Nós temos a água que nos limpa. E a palavra diz, vós já estáis limpo pela palavra, pela água que jorra do trono. A palavra do Senhor diz que em João 4, voltando um pouquinho ali na palavra, voltem ali um pouquinho. João 4, versículo 13.
Todos conhecem a passagem da mulher que foi beber ali no poço. A mulher de Samaria. Vamos ler a partir ali do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus estava com os seus discípulos e mais uma multidão que seguia ali, eu creio. E ele se assentou naquele poço, na beirada do poço. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-me de beber. Jesus começou ali uma conversa com ela. Jesus tem começado várias conversas comigo e contigo, e nós não temos prestado atenção. E ele chamou a atenção daquela mulher. Dá-me de beber. Eu imagino que os discípulos tinham saído ali, como diz, para comprar alimentos. Então a mulher samaritana, porque era judia, né? Não se dava. Os judeus não se davam com os samaritanos. E eu creio ali que os discípulos passaram por ela, certo, nem falaram: oi, tudo bem. Mas Jesus disse a mulher: como sendo tu judeu, pede-me de beber, eu que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conhecer o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. O Espírito Santo ainda não estava sobre o povo naquela época. Hoje ele está. Hoje ele está dentro de mim e dentro de você. E ele é borbulhado com certeza dentro do teu espírito ali, para que você vá até ele beber, para que você vá saciar a tua sede, para que você se encharque e entre com profundidade nas fontes que ele tem para nós. Aquela mulher, irmãos, que saciou a sede de Jesus, ela era pecadora. Os discípulos andavam com ele, mas os discípulos não saciaram a sede de Jesus. A mulher pecadora foi que tirou a água e deu para Jesus. O Senhor nos chamou, nós na condição de pecadores, e hoje nós saciamos a fome, nós saciamos a sede. E eu acho interessante aqui, quando nós vamos até o Senhor, no nosso quarto, na nossa intimidade com Ele, nós somos apressados. Somos apressados. Ele quer fluir, mas nós paramos. Porque nós corremos tanto, andamos fazendo tantas coisas, que nós paralisamos o fluir de Deus. Ele nos chama: vem, eu quero saciar a tua sede. Nós até vamos, mas bebemos um copo de água. Nós até vamos, bebemos 2 copos de água. Mas Ele quer que nós nos bebemos tanto, irmãos, mas tanto ao ponto de não nos darmos conta
de que nós estamos sendo encharcados. Por que que nós fazemos isso? Quando o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo, Ele nos chama e pergunta para nós, porque Ele não invade. Ele pergunta para mim e para você: tu quer entrar num nível mais profundo? Ou você quer ficar num nível mais raso? Depende da sua sede. Qual é a tua sede hoje? Qual é a tua sede nesses últimos dias? E eu vejo que nós até cantamos que nós desejamos o amado, nós desejamos a fonte de águas, nós desejamos o rio, nós desejamos estar na presença dEle. Mas quando Ele vem com águas tumultuosas para nos encharcar e nos levar para um nível profundo, nós temos alguma coisa que nos impede. A correria do dia a dia nos impede, irmãos. Eu falo porque a gente vê, os irmãos que trabalham. Eu não trabalho, mas eu fico ali entrando no rio. Eu vejo os pastores que trabalham, os pastores visitam, os pastores trabalham fora. Mas eles têm um tempinho para entrar no rio. E nós? Em Apocalipse 22, a palavra de Deus diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Por que que nós não estamos indo, irmãos? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba de graça a água da vida. Quando nós recebemos a água da vida, irmãos, nós temos plena luz. Porque a água da vida em nós, que é o Espírito Santo de Deus borbulhando, vai nos tirar a cegueira dos nossos olhos. Jesus está chamando a sua noiva nesses últimos dias. Jesus está convocando a noiva. E eu vejo que quando a noiva está prestes a casar, ela vai no cabeleireiro, arruma o cabelo, arruma a roupa, se atavia, veste um vestido branco, tipificando santidade. E o noivo está ali, como foi cantado, batendo a porta, já querendo casar com a noiva. E a noiva ainda está lá no salão fazendo o cabelo. Muitos de nós estamos assim. O noivo está chamando: vem. O noivo está chamando: vem. E nós ainda estamos preocupados com as coisas exteriores. Quando o rio de Deus vem, nós recebemos cura. Quando o rio de Deus vem, a glória dele nos atinge de uma forma que nós somos sarados. Quando o rio de Deus vem, irmãos, dentro de nós, e nós sentimos que ele está fluindo, nós temos resposta imediata das nossas orações. É ou não é? Quando o rio de Deus flui de dentro de nós, ele nos dá a direção e nos dá mais capacidade de ouvir a sua voz falando.
Quando o rio de Deus flui dentro de nós, ele vem com suprimento para saciar com abundância a nossa sede. E a palavra de Deus diz que nós somos como um jardim regado. Um jardim regado, irmãos, ele dá fruto. Um jardim regado pelo rios do Senhor, ele frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Um jardim regado, aonde o rego, a água vai passando, vai nascendo vida. Muitas vezes nós temos o rio passando, temos o rio borbulhando dentro de nós, mas nós não temos deixado gerar vida. Nós temos trancado a saída. Quanto tempo, irmãos, faz que muitos de nós não falam línguas estranhas, não deixa fluir? Quanto tempo muitos de nós não canta cânticos espirituais, não deixa fluir o rio? Quanto tempo muitos de nós não choramos na presença de Deus? Porque quando o rio vem, nós não suportamos, tamanha é a força desse rio dentro de nós. Quantos de nós têm deixado os ministérios trancados e o rio trancado? É como se fosse uma barragem. Nós só estamos recebendo água viva. Recebendo. Tem hora, irmãos, que a barragem não suporta tanta água. Ela precisa sair água por algum lugar. E ela explode. Que nessa noite, esse rio possa explodir da minha e da tua vida. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, que é a água viva dentro de nós, possa fluir sem nenhuma obstrução. A palavra de Deus diz que quando nós somos como um jardim regado, e as águas não faltam, o jardim brota árvores de todas as sortes de fruto. O fluir de Deus dentro de nós, através da água, através do rio, quer que nós venhamos dar muitos frutos. Se eu não me engano, o pastor pregou domingo e disse: as nossas cadeiras estão muito vazias. E nós estamos bebendo da água. E muita água. Porque a água que tem jorrado daqui desse púlpito, irmãos, é água boa, é água limpa. E por que será que nós não estamos frutificando? Por que será? Eu falo isso por mim. Teve um tempo que eu tranquei as compotas, né? E fiquei sem fazer nada. Eu não pregava, eu não evangelizava, eu não... até lia a Bíblia. E orava minguado. Só para desencargo de consciência. Eu tranquei as compotas. E aí, irmãos, fiquei estagnada, paralisada, parada, sem produzir nada. O rio estava passando, mas passava pelo lado de fora, porque no meu interior estava trancado. E nós trancamos um tempo as compotas.
Amados, quando eu tranquei essas comportas e falei assim, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de ninguém que fala de Jesus para mim. Eu fiquei numa terra árida. Árida. Não tinha perspectiva de nada nascer. Nada. Mas há uma esperança. E a esperança ainda tinha um paviozinho fumegando. Eu não queria ouvir de ninguém. Falava que era crente, eu virava. Porque eu estava tão trancada, irmãos, que podia vir pororoca, como eu orei ali um dia, que não tirava as tralhas que estava trancando. O que será que está trancando nossa vida? E eu falava no meu interior para Deus, eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso, Deus. Mas Deus veio e começou a abrir. Abriu uma, depois abriu outra e foi abrindo até abrir toda a barragem. Irmãos, quando Deus abriu a barragem, eu comecei a fluir. Quando Deus abriu a barragem que estava trancada dentro de mim, eu comecei a fluir aquilo que Ele queria. Eu tranquei por causa do orgulho. Eu tranquei a minha barragem porque eu chegava na igreja e uma igreja muito grande, onde eu congregava. Na época que eu congregava já tinha 5.000 pessoas congregando. E a gente até sentia o amor. Mas eu estava trancada e eu não sentia o amor de ninguém. Nós muitas vezes, irmãos, nos recolhemos. Nos trancamos de uma tal forma que nós não percebemos o amor de Deus fluindo como um rio no nosso meio. E o Espírito Santo de Deus veio e falou para mim: tu vai querer ir para o inferno desse jeito aí? Ou vai fazer aquilo para qual o chamado que eu tenho para ti? E aquilo eu ficava remoendo dentro de mim, até que um dia eu entrei no carro e falei: eu vou procurar uma igreja. E era sábado, dia de cultos de jovens. Toda Goiânia se reunia no sábado, os jovens. E eu andei em todas as igrejas do bairro que eu morava. E todas elas estavam fechadas. Estavam fechadas. Deus trancou a comporta do lado de lá. Porque Ele queria que o rio fluísse dele para mim e de mim para Ele. E eu andei em todas as igrejas e fechadas. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu ganhei um CD da Fernanda Brum. E ela tinha uma canção lá e eu coloquei na televisão, só eu e Deus. E Deus começou a destrancar, eu ouvindo a Fernanda Brum. Ouvindo a Fernanda Brum, irmãos. Deus começou a destrancar as comportas. E eu me joguei no chão. Senhor Deus, a tua palavra diz que tem um rio dentro de mim. Cadê esse rio? E Deus falou assim para mim: começa a tirar as pedras que você colocou. Começa a tirar as pedras que você mesmo colocou. E eu me joguei no chão, de joelho. Me perdoa, Senhor, por isso. Me perdoa por aquilo. Me perdoa porque eu coloquei essa pedra. Me perdoa porque eu coloquei um galho de árvore. Me perdoa porque eu coloquei uma pedra grande. Me perdoa porque eu coloquei uma pedra pequena. Mas desobstrui logo essa barragem dentro de mim.
E ele veio, irmãos. Quem tem fome e sede, vem. E ali, ele e eu e ele desobstruiu a barragem. E começou a fluir. Começou a fluir, irmãos. Quem sabe ainda tem alguma pedrinha na tua barragem para tirar. E só a partir daquela noite eu comecei a fluir. O primeiro lugar que eu fluí foi na minha casa. O rio começou a passar e eu comecei a fluir dentro de casa. Pregando para os meus 10 irmãos. Só 10. E o rio começou a fluir. O rio começou a fluir. O rio começou a fluir. O rio até hoje está fluindo na minha família. O rio está fluindo aí. Ei, charabanará. O meu pai esperou 74 anos para o rio fluir dentro dele. Não espere tanto. Deixa o rio fluir hoje, agora. Já. Já. A palavra de Deus diz em Salmos que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Eu e você somos árvores plantados junto a ribeiros de água. O ribeiro está passando. O ribeiro está passando. E ele está nesse meio aqui. Passando. Talvez você ainda não conseguiu beber muito. Mas se você já bebeu uma gotinha, já é o suficiente para ele nascer e virar um rio, depois virar um mar e continuar a jorrar dentro de mim e de você. E o rio de Deus é de graça. No mundo todo mundo paga. O rio de Deus é de graça. O rio de Deus não precisa pagar nada. Ele nos traz alegria. O mundo, para ter alegria, precisa pagar. O rio de Deus para nós, irmãos, não precisamos pagar nada. E nós deixamos ele passar. Nós deixamos o rio passar e não bebemos. O Espírito Santo de Deus tem regado a minha e a tua vida. O rio do Senhor tem regado a minha e a tua casa. O rio de Deus tem regado a tua vida profissional. O rio de Deus tem regado a tua vida ministerial. O rio de Deus tem regado o teu chamado. Por que que você ainda está parado? O rio de Deus tem regado, irmãos, a palavra que está dentro de nós. E nós não temos deixado ela fluir. O rio de Deus sacia a sede dos sedentos. O rio de Deus está neste lugar. E se você quiser se saciar nessa noite, fique de pé e comece a orar. Abre a tua boca enquanto os ministros de louvor sobem. Comece a falar: Senhor, rio de Deus, flua de dentro de mim. Rio de Deus, flua, flua, flua. Mas flua com força. A palavra de Deus diz que é para nós abrirmos a nossa boca e Ele enche. Nós só somos cheios quando nós esvaziamos. O rio de Deus
está neste lugar. O rio de Deus quer te levar ao nível mais profundo nessa noite. Deixe as barreiras explodirem. Deixe o rio de Deus explodir dentro de você nessa noite. Se você não faz tempo que não ora em línguas, peça o rio de Deus para fluir de dentro de você. Se tem tempos que você que cantava cânticos espirituais está parado, deixa o rio fluir. Oh, Jesus. Rio de Deus. Rio de Deus. Vem nessa noite como águas impetuosas. Vem nessa noite sobre a vida desta igreja como águas impetuosas, Senhor. Que nós não deixemos passar esse rio que está jorrando neste lugar. Oh, Deus, não deixe, Senhor, que nós venhamos ter sede e deixar o rio passar sem que nós percebamos.